E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey, do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de uma review lançamento, trazendo o lançamento da editora Panini, o mangá Burn the Witch. Então, se você quiser saber a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo, que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E se você curte esses vídeos de review, se você curte Burn the Witch, né, principalmente, já deixa aí o seu like, porque o like ajuda a gente pra caramba. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. Se quiser também ajudar o canal de alguma outra forma, se torne um membro, né? Clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios, lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. E agora sim, sem mais delongas, vamos para aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers. Dragões são seres monstruosos que provocam inúmeras mortes lá em Londres. Mas os cidadãos comuns, eles não conseguem enxergar os dragões e eles mal sabem da existência dos dragões, né? Para ele aquelas coisas acontecem de forma natural. Porém, os cidadãos da Londres Reversa, eles conseguem enxergar os dragões, né? Sabem da existência dos dragões. E dentre essas pessoas de Londres Reversas, existem as bruxas, né? As bruxas e os bruxos. E também uma organização chamada Wingbind, que tem bruxas que combatem os dragões para salvar a vida das pessoas. Nessa organização, nós temos as bruxas Noel e Nini, que ficam encarregadas de vigiar Balgo, que ele é um humano Draco possuído, ou seja, durante muito tempo da vida dele, ele acabou tendo contato direto com um dragão, e isso é extremamente proibido. Porém, essa vigia, né, ao Balgo, ela vai acabar se tornando muito mais do que isso, porque a presença do Balgo acaba atraindo dragões mitológicos. E isso acaba chamando a atenção também de outras equipes combatentes de dragões. E aí o que vai acontecer? Só lendo para saber. O Burn the Witch, ele inicialmente foi lançado como um one-shot. E esse one-shot nós temos aqui também nesse volume encadernado. Tanto que é esse one-shot que abre a história. E eu acho assim que para quem for ler o Burn the Witch, precisa de fato ter a ciência desse one-shot, precisa de fato ler esse one-shot. Apesar de que todo one-shot ele é ignorado na história principal. Mas por que então é importante ler se ele vai ser ignorado? Porque assim, quando o autor ele começa de fato os capítulos presentes da história principal, ele não dá muita pincelada, ele não se aprofunda muito, né, na verdade, em assuntos em que ele já discutiu no one-shot. Então, muitas das coisas você vai ver ele explicando de uma forma mais rápida. E se você lê o one-shot, você consegue entender melhor. Mas assim, sobre as personagens, não tem tantas mudanças nela se você for pegar o one-shot para a história principal. Ainda mais em termos de personalidade. Foi um mangá que eu gostei de ler. Se eu fosse dar uma nota para ele, eu daria uma nota de 7.5. E por que assim 7.5? Porque Burn the Witch ele é um mangá que vai ser lançado em arcos, então o que a gente tem aqui é só o primeiro arco, então acho que é muito cedo para dar uma nota mais alta. Ao longo dos próximos arcos, das próximas leituras, essa nota ela pode aumentar ou diminuir. A história ela se passa no mesmo universo de Bleach, tanto que a Wingbind ela é uma afiliada da Soul Society. Os dragões que as bruxas enfrentam são como se fossem os Hollows lá que os Shinigamis enfrentam. E as magias que as bruxas usam são como se fossem os Kidous usados pelos Shinigamis. Só que assim, ao mesmo tempo em que se passa no mesmo universo de Bleach, a história não depende do Bleach. Nós só temos, assim, referências, né, pelo menos nesse primeiro arco, e coisas que ficam bem subliminares. Então, se você for fã de Bleach, você vai conseguir pegar. A história ela não joga assim na sua cara que os dragões são os Hollows, que as magias são os Kidous. É tipo, aquele fã mais assíduo de Bleach, que conhece as coisas, vai conseguir pegar essas sacadas. E eu acho que isso é legal, né? Porque
Podia ser mais uma daquelas histórias que se passa no mesmo universo de uma outra, mas que depende exclusivamente daquela história. Então, por exemplo, se fosse essa história ela dependesse totalmente do Bleach, a gente ia ter a aparição dos Shinigamis, né, a aparição da Soul Society, e ali aqueles personagens eles iam conseguir se sobressair na história da Noelle e da Nini, que são as protagonistas do Burn the Witch. Mas isso aqui não acontece. Bom, de novo, né, pelo menos nesse primeiro arco a história ela conseguiu se consolidar em algo que se passa no universo de uma história, mas que consegue ser totalmente individual. Então o bom, pelo menos, é que ela é uma história que não tenta fazer sucesso às custas de Bleach. O roteiro ele se mantém conciso, é uma história fácil de entender. Tem aquilo do Tite Kubo, gente. A gente sabe que ele é daqueles que amam jogar personagem assim pra gente. Tanto que no primeiro capítulo, você já é apresentado ali a uma enxurrada de personagem. Eu só espero que ele consiga trabalhar em cima desses personagens e que a gente não fique ali só na vontade, né? Só em história pra ter muito personagem. O meu problema com essa história foi com as protagonistas. Assim, eu acho super legal que a história ela pega e a gente tem duas mulheres como protagonistas, né? Entra nessa questão de representatividade, que as histórias shonens são carregadas de personagens masculinos, então é bom a gente ter uma diferenciada. Mas eu ainda não consegui me apegar, e eu acho que isso é culpa da própria história. O Tite Kubo, ele gosta sempre de jogando muita informação pra gente, né? De colocando muita coisa. E o ritmo do Burn the Witch, ele é muito frenético. É muita coisa acontecendo. Eu acho assim que o do one shot é mais tranquilo do que o da história principal. Então na história principal vai acontecendo muita coisa. E aí a gente não tem tempo de conhecer as personagens, né? De conhecer ali as ambições dela, o que de fato elas querem, conhecer as fraquezas, conhecer um pouco do passado. Talvez, claro, por ser uma história que vai sendo trabalhada em arcos, algumas das coisas podem ser pegadas nos próximos, né? Mas pelo menos aqui eu ainda não consegui me apegar a nenhuma protagonista. Na verdade, eu não consegui gostar de nenhum personagem ainda da história. Sobre os traços, eles estão bem bonitos, tá? É bem aquele estilo do Tite Kubo no final do Bleach, né? E ele tá bem caprichado. A gente só sabe que cenário não é algo que o Tite Kubo costuma desenhar, né? Então, ainda ele mantém também dessa forma. A respeito da qualidade, o mangá ele tá com uma capa cartonada e páginas em papel offset. Não tem problema de transparência que atrapalhe leitura. E também o mangá, ele acompanha um pôster aqui, ó, que vem coladinho na capa, semelhante ao que acontece no Naruto Gold. Eu sei que tem muita gente que não gosta de sobrecapa, mas eu acho que esse seria um mangá perfeito para ter sobrecapa. Ainda mais para fazer uma piada com o que a gente tem escrito aqui na capa, né? Que é não julgue esse livro pela capa. Por quê? No original japonês, ele tem a sobrecapa. E aí a gente vê essa capa, ela é muito simples, né? E aí tem a mensagem que não julgue o livro pela capa. E aí quando você tira a sobrecapa, de fato tem a ilustração original da obra. Então acho que a Panini podia ter se aproveitado disso e lançado esse mangá também com sobrecapa. Ia ficar pelo menos mais bonito. A encadernação está bem boa, né? Ó, vocês podem ver que o mangá ele tá passando tranquilamente. E, gente, pasmem, foi impresso pela São Francisco, a nossa querida Chiquinho. Então será que a Chiquinho ela está tendo seu arco de redenção? Vamos acompanhar os próximos episódios. Só uma coisa que eu tenho pra falar a respeito de encadernação é que eu achei a capa, ó, muito mole, ó. Ela tá muito molenga se a gente for pegar alguns outros mangás de exemplo. Então acho que ainda mais por ser um mangá offset, ele precisava de uma capa um pouco mais dura pra aguentar. Tanto é que se você deixar a capa assim muito exposta, ela tende a ficar envergando, né, dobrando. Tipo a minha estante quando tinha uns mangá pesado. E uma outra coisa, gente, vocês sabem que eu amo o cheiro de mangá novo, né? Quando você abre assim, mas o Burn the Witch, ele tá com um cheiro muito esquisito. É um cheiro de tinta muito forte. E eu tô vendo isso em alguns mangás da Panini. Eu tenho só que ver se esses mangás que estão acontecendo isso, se são também da Chiquinho, porque não dá nem pra cheirar, gente. Não dá pra ficar cheirando. É um cheiro forte, parece, sei lá, parece querosene, tinta. É uma coisa, é um cheiro bem estranho. Como eu disse, ela é uma obra que vai sendo lançada em arcos. No Japão vai sair o arco 2, né? Já tá pra sair agora esse ano.
E então, em publicação, só temos o primeiro arco. Aqui no Brasil também foi lançado esse primeiro arco. Não temos data para quando teremos o lançamento do segundo arco por aqui, então a periodicidade desse mangá é indefinida. Fora que a gente também ainda não sabe em quantos arcos o autor vai fechar a história. O mangá tem cerca de 250 páginas, então dá pra ver que ele é mais grossinho, né, do que o convencional. E ele custa a preço de capa R$ 34,90. Pra todo mundo que comprar, vai adquirir aqui esse marca-página, ó, bonitinho, né? E essa aqui que era a capa original. E se você quiser já adquirir a sua versão de Burning the Witch, você pode comprar com o nosso link da Amazon que tá aí na descrição. Quando você compra com o link da Amazon do canal, você nos ajuda também. E assim, se vale ou não vale a pena, eu acho que, lógico, se você gosta de Bleach, se você é fã do Tite Kubo, você vai gostar. Eu acho assim, que essas histórias, o bom é que ele tá com tempo pra fazer. Então ele não tá tendo aquela pressão editorial, ele não precisa fazer nada às pressas. Eu acredito que nos próximos arcos ele pode melhorar aquilo que eu achei que poderia melhorar na história, né? E na verdade eu espero que sim. Vamos ver quando a gente lê aí o arco 2. Se você não conhece Bleach, tá com aquele medo de eu não sei nada de Bleach, vou poder ler. Pode ler, porque como eu falei, é uma história que se passa só no mesmo universo, mas ele não depende dos acontecimentos de Bleach. Se você nunca leu Bleach, não sabe nada, não sabe nem o que é Ichigo, Shinigami, Zanpakuto, não tem problema, você não precisa. Ela é uma história que ela pega a base do que a gente conhece ali em Bleach, mas consegue trabalhar de uma forma mais individual. Bom, então essa foi a minha opinião sobre Burning the Witch. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações para sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem e também deixa nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou!